Conectada com você. Segunda às 19 horas. Pode isso, doutora? Com Andréa Vargas. Ambro, Meio Ambiente e Comunicação Limitada. Assessoria, consultoria e projetos ambientais. Gestão ambiental sustentável. Defesas e licenciamentos ambientais. Arborização e paisagismo urbano. Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. PRAD. Educação ambiental, cursos, palestras e outros serviços ambientais. Ambro, Meio Ambiente e Comunicação Limitada. Sempre conectada com o meio ambiente. Telefone ou WhatsApp 48 991 76 6176. Instagram Ambro Meio Ambiente e Comunicação. E-mail ambromeioambiente@gmail.com. Aguardamos seu contato. O meio ambiente agradece. Aos sábados, na Rádio Estação Floripa, às 11 horas, programa Estação, conversando contigo, com Marcos Brum. Venha conosco e melhore a sua qualidade de vida emocional, espiritual e cultural. Programa Estação, conversando contigo, com Marcos Brum, aqui na Estação Floripa. Você quer credibilidade e retorno imediato? Anuncie na Rádio Estação Floripa. Divulgue seu produto, evento, empresa e serviços. Anuncie na Rádio Estação Floripa. Ligue 48 991 73 8095. Estação Floripa! Começa agora na Rádio Estação Floripa. Fala, mulherada! Com Suelen Machado. Fala, mulherada! Boa noite, sejam todas bem-vindas. Gente, hoje eu tô com uma constelação da riqueza. Sim, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre algo que por muitas vezes a gente nem olha, né? Será que o quanto a minha empresa está faturando? O que eu faço? O que eu não faço? Tem muita gente que tem medo de falar sobre dinheiro e hoje a gente vai quebrar todos esses medos aqui nessa conversa incrível. Nessa mesa recheada de milhões, eu tenho Letícia, Ana, que são responsáveis pelo É da Sua Conta. Uma já foi fotógrafa, outra foi bailarina. Da onde que elas foram parar em consultoria financeira? E a gente tem também a nossa afiliada, que é uma das nossas Blacks, que é a Angelita, que é BPO financeiro. Se você não sabe o que é BPO, que eu não sabia até há pouco tempo, ela vai explicar isso tudo aqui pra gente. E ela tá aqui também, que organiza todas as finanças das empresas. Com vocês, essa mulherada! Sejam todas bem-vindas. Vamos começar aqui pela Lê. Como que você foi trabalhar com dinheiro? O que é do É da Sua Conta, né? Enfim. Como que virou da minha conta? Era da minha conta, mas agora é da tua? O que? Isso resumindo como que foi, né? Meus pais sempre tiveram empresas muito saudáveis. E a minha mãe era do financeiro e meu pai era o engenheiro. E a minha mãe colocou eu para trabalhar com ela. Então, eu sempre aprendi a gerenciar empresas. Então, isso vem do sangue. Que massa. E aí fui consultora financeira durante muitos anos, me sentia sozinha num determinado momento. Eu precisava mandar para mais pessoas o que eu tinha aprendido sobre dinheiro, sobre merecimento, prosperidade. E aí o universo me mandou a melhor sócia de todas. Ana Oliveira. Que aí me convidou para ser sócia no É da Sua Conta e nós fundamos então o É da Sua Conta há 4 anos. E aí é da minha conta, então, olhar para o dinheiro, e isso já... O É da Sua Conta tem 4, eu tenho 15 de consultoria financeira, então quase 2 décadas. Meu Deus. E quando que você, Ana, entrou da conta da Letícia? Como que você foi, na verdade, para a parte financeira? Porque eu queria ser rica. Na verdade... Olha, eu acho que todo mundo, né? O meu primeiro sonho... É bom, né? Uhum. Eu nasci pra ser rica, eu sempre falava desde pequenininha. E primeiro, boa noite pra todo mundo, boa tarde, né? Pra essa mulherada que tá escutando a gente, pros homens também, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A gente tem bastante homem na nossa audiência. Eles não falam, mas eles estão aí também. A gente sabe. Mas, na verdade, eu queria ser bailarina. E aí, a minha família, com poucos recursos, quando eu disse que queria ser bailarina, eles diziam, mas minha filha, como é que vai fazer? Você precisa ter dinheiro. E para ser artista, se entende que vai demorar um tempo até fazer dinheiro, né? E se tiver um super talento. Então, eu morava em São Paulo e sempre passava na frente de um banco.
e via aquele pessoal trabalhando, você achava bonito. Bem Parecia arrumado, que estavam né? ricos, que era... Eu pensei, é isso que eu quero fazer. Foi assim que as finanças entraram na minha vida. Eu tinha 13 anos. E aí comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal aos 13 anos. E lá se vão 28 anos aí de estrada com finanças. Engraçado, né? Eu sou filha de bancário também. E daí, quando eu era pequena, imagina, a gente ia lá no banco e tal, que hoje nem existe mais, né? Mas tinha lá os papeizinhos pra tu preencher, pra colocar o depósito. Nossa, a gente levava de bolo pra casa pra brincar, porque era muito legal. Trabalhar no banco era muito massa. A gente viu o pessoal contando dinheiro, né? Daí tinha uma ideia de, meu Deus, né? Olha o tanto de dinheiro que essa pessoa tem, mas não era dela, né? Era do banco. Era do banco, mas a gente, como criança, fica ingênuo nessa questão do dinheiro, né? E eu acho que hoje também se fala muito sobre dinheiro, e antes não se falava. Era um tabu, era algo que... eu acho que até mesmo as próprias educações e crenças daquela época dizia que dinheiro era ruim, que dinheiro era sujo, quem enriquecia ficava snob, né? Então também tinha isso, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E Angelita, onde é que foi parar as finanças na tua vida? Bom, Na verdade, pelo teu perfil, a gente já sabe, eu que já conheço, o perfil comportamental é da parte de finanças. de finanças, eu entrego o jogo. É. Não dá nem pra disfarçar. Não. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, com a Letícia também. E, pra mim, eu tenho uma história até parecida com a Letícia, né? A minha família sempre esteve nesse meio empreendedor, empresarial, então eu acompanho os negócios dos meus pais, né? Desde criança, então... Até tem uma história engraçada que eu costumo contar, que quando eu comecei a minha empresa, há uns 2 anos atrás, o pessoal do marketing falou, Angelita, eu preciso que você faça um texto pra gente contando como que começou a Blue Box. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu vi que tinha começado muito antes do que eu imaginava. Eu tinha começado lá quando eu tinha 5 anos, meu pai me levava pro escritório com ele, e aí eu comecei a entender, né, e tá por dentro disso. E vendo essa questão dos negócios familiares, desculpa, eu percebi o quanto as finanças são um calcanhar de Aquiles. Né? O quanto Não, a maioria, é uma dificuldade para gerenciar. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui me posicionando, desde do que eu fiz no colégio, participei de Junior Achievement, então lá eu nem sabia o que era ser diretora financeira, mas eu achava que era importante, então eu ia ser diretora financeira. E assim eu fui construindo, e aí, logo no que eu comecei a faculdade, eu já me posicionei numa empresa, entrei no setor financeiro, e aí fui trabalhando nessa área, então hoje já fazem mais uns 13 anos, mais ou menos, que eu estou na área financeira, e há 2 anos aí com a Blue Box, então trabalhando com BPO e consultoria financeira também. Antes de a gente continuar, explica aí pro pessoal que tá em casa o que é BPO, porque eu acho que muita gente não sabe, vê que agora tá uma onda aí do BPO, do financeiro, mas não sabe o que é efetivamente, o que o BPO faz. Exatamente. Na verdade, BPO é um nome bonito, né, para assessoria financeira. Então, assim como existem assessorias que fazem a parte da contabilidade, que fazem a parte comercial, tem também a parte do financeiro que pode ser delegada também. Então, o BPO, ele é um delegar do financeiro para que um agente externo faça esse financeiro. Então, como se fosse o sócio ou um funcionário, a empresa de BPO vai fazer todo o processo financeiro, contas a pagar, contas a receber, toda essa tratativa. Eu acho que o BPO e a consultoria financeira é você deixar na mão de pessoas que sabem fazer o que você não sabe fazer. Exato. Porque assim, ó, não que eu não saiba olhar pro meu dinheiro, eu não saiba cuidar do meu dinheiro, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de... faz uma planilha. Gente, pra mim é um tormento eu ter que fazer uma planilha. Agora, vai lá, faz, vende, acontece, chama pessoas. Pra mim é muito fácil. Então, eu acho que a gente entender quais são as nossas habilidades e o que a gente pode fazer de melhor, e o que a gente não sabe, a gente delega pra quem sabe. Né? Com certeza. Por que vocês acham que é tão difícil as pessoas olharem para os números dos seus negócios ou enxergarem se elas estão bem ou não? Aqui a gente falou de empresa saudável, mas a gente sabe que muitas vezes as empresas não estão saudáveis. A gente paga para trabalhar, né? E por que vocês acham que as mulheres ou os homens não olham para isso nos seus negócios? Começa comigo? Pode começar. Eu olhei pra ti, né? E agora? Mas fiquem à vontade, quem quiser contribuir. Eu falei sobre isso, inclusive, num Reels que eu gravei hoje. Há 15 anos atrás, eu entregava para ti, Suelen, uma planilha, né, para tua empresa, planejamento, controle e precificação. E, ok, era para resolver. Só que muitas vezes não resolvia. A pessoa não fazia o que tinha que ser feito. E isso começou a me incomodar.
E aí vem a resposta, né, do que tu perguntou. Porque antes de olhar para planilha, para números, existe algo que tem que ser olhado, que é como eu fui apresentada para o dinheiro. Boa. O que eu tenho dentro de mim, como que eu vejo o dinheiro. Qual é o meu sentimento, o que eu vivi na infância a respeito do dinheiro. Então, nós não olhamos para o dinheiro, nós fugimos do dinheiro, literalmente. Por quê? Porque tem muito peso, em primeiro lugar, em cima do dinheiro. Tem muita crença financeira limitante. O lugar onde a gente mais tem crença financeira, mais tem crença limitante é com o dinheiro. Esses dias eu fui procurar no Google, apareceu 47 crenças financeiras limitantes. Então, eu tenho essa repulsa. Já não consegue progredir nem olhar, porque acha que aquilo é ruim ou que vai te limitar em algum momento. Exato. E na empresa eu vejo que tem muito medo de olhar, porque a pessoa pensa, né? A empresária pensa, o que é que eu vou achar? E se eu achar coisas que não for muito legal, eu vou ter que mudar. E eu tô com medo de mudar. Então, deixa assim. Tô há 20 anos assim. Se eu souber, você é obrigada a resolver. Às vezes eu penso isso. Até foi uma... Porque uma coisa... Só antes de... Uma coisa é quando você não sabe daquilo. Daí tu pode dizer, não, eu sou alienada porque eu não sei dessa informação. Agora, se eu sei da informação e eu finjo, daí já é burrice, né? Já é. Mas assim, vou só contar uma história que cabe nisso, que eu vivi isso. E o É da Sua Conta hoje só existe porque eu olhei para os números através de uma especialista, e já explico. E aí eu tomei uma decisão que não foi uma decisão boa, mas foi a melhor decisão da minha vida. Lá em 2016 eu tinha um brechó. Que foi pra curar o meu... Eu não sabia, mas depois eu descobri que foi pra curar o meu consumismo. A gente nunca sabe, né? Depois é que a gente... Porque ao contrário delas, que estão aqui comigo na mesa, eu sempre fui uma compradora compulsiva. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com dinheiro. Boa. E muita facilidade com números. Porque uma coisa achei que ela ia dizer que eu tinha uma facilidade de outra. gastar o dinheiro. Porque essa facilidade eu tenho também. Então, assim, com números, eu sou ótima. Eu sempre fui nota 10 em matemática, química, física, sabe? Entendi. Sabia de cor tudo. Porém, eu não tinha sucesso com o meu dinheiro. Gastava e gastava e gastava. Bom, aí eu montei um brechó. E aí eu trouxe Letícia Luca, que hoje é minha sócia, consultora para negócios. Foi aí que vocês se conheceram, Foi aí que a gente uma se trabalhando conheceu. com a outra. A gente se conheceu antes, num curso. Sim, né? mas efetivamente eu como o dia a aluna, dia... ela como palestrante. E aí eu trouxe ela pro brechó. E aí, no brechó, quando ela fez a consultoria, e aí que eu quero chegar, chegamos à conclusão de que ou eu precisava mover um Titanic para poder gerar lucro, ou eu não ia ter lucro. E aí, o que eu fiz? Fechei a empresa. Isso é tão difícil, né? Até esses dias, eu sei que vocês conhecem a Vanessa Rouvier. Quando eu conheci a Ana, na verdade, eu conheci a Ana através das redes sociais. Eu chamei ela para a primeira temporada do podcast. A Lê não podia e a Ana pôde e veio. E daí lá eu também conheci a Vanessa. E ela falou, né, sobre fechar empresas. E isso é muito importante. De tu olhar para saber o momento que é para parar ou o momento de continuar, né? Porque é muito difícil. É porque o sucesso, ele vem depois do fracasso. E quanto mais a gente buscar evitar fracassos, menos sucesso a gente vai ter. Agora, não é claro, vou fracassar, vou ficar aqui chorando. Não. Eu errei, eu vou aprender e eu vou levar esses aprendizados para o próximo estágio. É aprendizado. É aprendizado. O fracasso é bom, ele ensina muito. É necessário, às vezes né? ensina muito mais do que o sucesso, né? Porque exatamente. nos tombos a gente vê ali, analisa e reestrutura. Então, eu sempre digo que eu já tive também... Quantos negócios eu tive? 7? 8, 7. Não, porque a Simone é minha amiga há muitos anos, né? 20 anos. Então, quando eu esqueço, ela que me lembra. Tava ali, né? Nos 7, 8. Sim. E ela teve em alguns também, junto, né? Enfim. E hoje, eu analisando, eu fracassei nesses negócios, não porque faltou dinheiro, mas faltou mentalidade. Mentalidade. Porque assim, eu nunca tive dívidas.
Eu fechei, ok, mas porque eu tinha aquela história de ser a funcionária pública, a CLT, a estabilidade. E daí eu abria sempre como uma renda extra. Uma renda extra porque eu também fui muito, hoje muito menos, mas também fui muito compulsiva. Imagina, morava com os pais, não tinha nenhuma despesa. Meu Deus, eu comprava, né? As minhas amigas brincavam comigo. Tinha uma loja bem famosa, que era uma Tela C, e era caríssima. Tipo, uma blusa, 400, 500 reais. E eu comprava sem dó nem piedade. Mas eu também não tinha nenhuma despesa, então tudo certo, né? E daí elas diziam assim, essa aí é da Matela C, né? Essa aí é da Matela C. Então eu também não tinha tanto... Eu não investia minha energia nos meus negócios, eu não investia energia em fazer aquilo dar certo. Então era sempre um extra. Então eu digo que eu fali, não pelo financeiro, mas pela mentalidade. Sim, e se eu tivesse olhado lá atrás... os números, imagina, eu já fui cerimonialista de casamento. Olha só. Eu já tive empresa, já fui cerimonialista, já tive decoração de festa de criança, já tive empresa de cesta personalizada. Então, coisas que davam muito certo, mas eu não botava energia e eu não olhava para os números também. Eu fazia, então tá, vendeu aqui, tapou ali, vendeu aqui, gastou lá. Então, não criava esse fluxo, porque eu acho que também o dinheiro tem um fluxo, né? Ele entra na tua empresa, ele tem que fazer isso gerar negócio, ele tem que sair, ele tem que retornar como... E hoje tu olha para os números? Então, ai, meu Deus do céu! Já vou dizer por que eu estou te perguntando isso. Hoje você olha? Então, eu vou falar pra vocês que eu não olho como eu deveria olhar. Mas olha... Sendo bem sincera, eu não olho como eu deveria olhar como gestora. Se cobra muito, mas tu olha. Eu olho, mas não tá no meu ideal. Ela fez um vídeo essa semana, um stories, eu vi, tá? Ela falando do financeiro, que ela... Era segunda-feira, foi? Foi. Que eu acho que é o dia que tu usa pra fazer o administrativo. Eu tive que fazer isso, porque então, olha, só que a gente sempre se chicote... Não, eu devia ser assim, aquela gestora. Não, mas assim... Perfeita. Porque assim, é muito fácil a gente chegar aqui e dar várias dicas pra quem tá em casa, mas não é a gente que vai executar. Então, é muito lindo, maravilhoso, né? Então, assim, eu vou falar pra vocês que hoje eu olho pro dinheiro e pros negócios de uma forma diferente, que eu não via há algum tempo atrás. Então, antes eu não tinha nenhum controle. Realmente, assim, tipo, zero. Hoje eu já sei o que entra e o que sai. Mas eu ainda não faço de uma forma ordenada e nem organizada, né? A gente tá estruturando isso novamente. Porque quando eu tirei a minha equipe, daí também eu larguei nas cordas, né? Porque eu faço outra coisa. Eu não sou do final. E eu entendi isso. Mulheres, empresárias, empreendedoras, você que está aí agora. Não é uma habilidade sua ser planejadora, ser analista, contrate alguém que é. Porque você vai pegar a tua energia, o que você sabe fazer de melhor e vai canalizar, que é o que eu faço. Hoje eu sou comunicadora, eu sou influente, eu faço o que eu tiver que fazer. Mas não... Bota pra fazer uma planilha, vocês me matam. Fala. E sabe por que eu perguntei? Porque eu acho muito importante... Fiquei até nervosa. Falar isso. Chegou até a acelerar. Sabe por que o movimento Woman está dando certo, prospera, tem 4 anos. Vamos fazer 4 anos. Se não desse certo, não estaria chegando no 4º ano, porque a gente só olha para o dinheiro quando nós viramos adultas. E aí tem mulheres de 40, 45 anos que ainda não olham para o dinheiro. E só adulto produz dinheiro e olha para o dinheiro. Verdade. Enquanto crianças, comportamento infantil, nós não olhamos e nós falimos negócios. Mas sabe que não faz muito tempo que eu expandi a minha mente para isso, né? Faz um ano e pouco. Então, eu tinha ali, porque eu também não vivia só do movimento, não era minha principal renda, ainda era um extra. Ainda era um extra. Né? Era algo para conectar, coisas que, né? A gente já conversou sobre isso, coisas que eu não achava no mercado, enfim. E daí, quando eu realmente, há 1 ano e meio atrás, eu decidi, não, eu só vou trabalhar com o movimento, foi que daí não, peraí. Primeiro, eu não consigo me sustentar através do movimento. Ele não me dava lucro. Por quê? Porque como não era minha renda, eu pegava tudo que eu tinha de dinheiro, tudo que entrava, eu reinvestia nele. Então, eu fiz muito marketing, eu investi muita coisa. Essa estrutura de ter essa base, eu fiz nesse 1 ano. Então, às vezes as meninas vêm fazer mentoria comigo e dizem, mas eu ainda sou CLT. Eu falei, aproveita. Porque tu tem um capital para tu investir no teu negócio e colocar dinheiro, injetar
profissionalismo, injetar informações pra tu crescer e quando tu quiser. Porque tem um tempo. Tu vai ter que botar um limite. Isso. O meu limite foi ali nesse 1 ano. E daí, nesse 1 ano, eu cresci, assim, de uma forma que vocês não têm noção. E não é crescimento só de parte financeira. Hoje, eu posso dizer que eu me sustento do movimento Woma. Ele é, né, e das minhas mentorias, claro. Mas, se me falasse isso há 1 ano atrás, eu jamais ia imaginar. Eu acho que ia dizer não. Isso que você tá falando também tem muito a ver com o que eu penso em relação a esse bloqueio das pessoas. É aquela questão, assim, do porquê que você tá fazendo, ou pra que você vai usar aquele dinheiro, enfim. Acho que sempre quando a gente coloca a visão no objetivo, fica mais fácil de a gente enxergar o benefício, né? Então, quando você fala assim, não, financeiro, se tu perguntar para as pessoas, tem que fazer financeiro, o que a pessoa imagina? Planilha, imagina controle, que ela vai ter que sentar lá e anotar todas as despesas, aí o que ela pensa? Nossa, isso é muito chato, eu não quero fazer isso, então ela repele. Agora, se ela pensar, qual que é o objetivo? Por que ela tá... Né, guardando aquele dinheiro, por que ela está fazendo esse esforço, fica mais fácil de ela internalizar. Caminho, é uma ferramenta, assim como tantas outras, assim como o Canva, assim como um monte de ferramentas que a gente tem que aprender. Tem que usar. Né, as redes sociais, que nem sempre a gente gosta, de estar nos stories, de estar... o financeiro, ele também é uma ferramenta. Sim. Importante. E tem um outro ponto que a gente precisa levar em consideração, que é que quando a gente vem pro negócio, a gente tem uma ilusão de que a gente vai se tornar uma outra pessoa, porque agora a gente está na cadeira de dona do meu negócio. Sim. Então, lá em casa eu sou de um jeito e aqui eu sou de outro jeito. E, portanto, eu vou me tornar uma pessoa que vai cuidar do dinheiro, que vai ser disciplinada. E eu não sou assim na minha vida, porque é comportamento. Então, aquele CPF fraco, financeiramente falando, ele vai trazer a fraqueza pro negócio. Não tem como. Não tem como. Porque é sobre tomada de decisão. Então, você vai tirar dinheiro do negócio sem ser o momento de tirar dinheiro do negócio. Você não vai fazer fundo de reserva porque você já não faz, nunca fez na tua vida. Se você é compulsiva, você vai ser compulsiva também com o teu negócio. Porque é comportamento. E aí, a culpa não vai ser do negócio. É a tua postura. Da gestão do negócio, né? De quem gera o negócio. Eu vou, um dos ensinamentos que eu tive nesse período que eu empreendi, que hoje eu penso muito bem, se eu tenho um dinheiro que sobrou ali, né? Ou esse dinheiro, se eu vou adquirir algo para minha empresa, ou se eu vou fazer... Ele vai me gerar mais renda... Ou ele vai sair, né? Beleza, tu ganhou um dinheiro, 100 mil reais. Tu vai pegar esse dinheiro e vai criar um produto, vai criar um negócio pra gerar mais dinheiro, ou tu vai pagar dívida, que vai morrer. Então, hoje eu penso muito nisso. Se tem uma proposta de negócio, ou se tem um dinheiro, ou se algo acontece, isso vai me gerar mais renda, ou vai diminuir a minha renda? Isso. Porque a gente vai ter... A gente vai ter que colocar o nosso tempo, o nosso esforço para aquilo acontecer e as gestões, e não vai dar dinheiro. Só vai trabalho. Daí realmente tu não olha para os teus números e não olha. Disciplina, né? Criar ao ponto, você ter a consciência a ponto de entender que aquele gasto ou aquela reserva que você vai fazer, ela vai ter um objetivo ali. Né? Então, qual que é o objetivo maior? Então, quando eu começo a olhar isso, que é o que eu sempre falo para o empresário, né? Olha um pouquinho pra frente, não pense que você tem que preencher ou fazer aquele controle chato. Pensa que aquilo vai te possibilitar ter uma saúde financeira pro teu negócio bem, pra lá na frente você ter uma retirada, pra você abrir uma nova filial, pra você fazer um investimento em marketing. Acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, né? Não pensar tanto na parte, assim, de técnica, não só pensar no produto, né? Pensar em toda a gestão ali, todo o processo, porque vai sendo um negócio saudável. Exatamente. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, que é o Perrengue da CEO. Tá. Então, eu quero saber... Olha, bem normal, tá? Tipo, nós temos tirando o teu coelho, eu sei que não acontece perrengue, então vai ser bem difícil a Letícia falar, porque não é da sua quando não acontece nada. A gente não tem... Essa é uma tranquilidade, tudo flui. Não, nos stories, né? A começar pelo coelho, da vida pessoal. O que acontece fora dos stories? Na verdade, eu quero saber qual foi o perrengão, assim, que vocês tiveram, ou com dinheiro, ou na empresa, qual foi a dificuldade maior que vocês passaram? Começa aí, Angelita. Vamos fazer o inverso. Perrengue? Bom, vou falar... Foi um perrengue, mas foi um perrengue gerenciado, digamos assim. Que foi justamente quando eu abri a empresa, né? Então, o que aconteceu, né? Eu não fiz uma transição de carreira. Eu fui logo kamikaze. Eu pedi demissão. Eu lembro que ela falou. E simplesmente eu cheguei ao ponto que eu falei... Eu
não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo. Isso é legal tu contar, porque acredito que tem um monte de mulheres lá do outro lado que possam estar nessa mesma situação. Então, concordo muito contigo com a tua fala do aproveite enquanto você é CLT. Então, acho que esse foi um perrengue que eu passei no início do meu negócio, porque enquanto eu era CLT, eu vesti a camisa da empresa e esqueci a Angelita, administradora, especialista em finanças, né? Eu anulei esse meu lado. E quando eu comecei o meu negócio, eu tive muita dificuldade nisso, em relação a networking, porque aí quem é a Angelita no mercado? Quem é você? Até conseguir o primeiro cliente. Então, o perrengue maior, assim, foi esse, né? Então, eu não construí essa transição aos poucos. Eu simplesmente falei, preciso ir embora, pedi demissão. Mas tu tava num burnout também, né? Eu tava num processo que tu já não tava mais querendo ficar ali, daí tu ou vai ou racha, né? Isso. Então eu tava num momento ali que não tava muito tranquilo, assim, emocionalmente, já tá, né? Eu fui acumulando, né? Então você vai empurrando, vai levando. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho que dar um jeito nisso, resolver, e o jeito é que não dá mais. E aí eu fui lá, olhei pra minha conta bancária, e pensei, bom, eu tenho... É agora, ou nunca. Eu falei, bom, primeira coisa, tenho que sair. Então, saí. Aí, o que eu vou fazer? Não sei, vou ver. Aí, eu olhei pra minha conta e disse, olha, junto investimento, reserva, não sei o quê. Tenho X meses pra viver sem que entre nenhum real. Então, aí eu tive tranquilidade. Se faltava alguma coisa pra chutar o balde, aí mesmo que eu fui lá e chutei. Aí eu pensei, bom, agora eu vou tirar umas férias, né? Daí eu fui humilde, em vez de tirar 10, 15 dias, eu fui lá e tirei 40 dias já de uma vez. Merecidos. Né? Mas às vezes a gente precisa e visionária, porque depois que você tem negócio... Férias, nem sei o que é mais isso. É 3 dias e olha... E olha lá, né? E com o WhatsApp ainda ali, você aqui, né? Não Será que... Não larga. Então, foi mais ou menos esse processo. E aí, o lado bom foi que eu tinha realmente, né? Por ter, assim, uma vida já organizada financeiramente. Então, há bastante tempo, né? Eu já me planejo financeiramente, aquela coisa toda. Então, eu tive a possibilidade. Eu acho que o dinheiro está muito ligado a isso. A você ter essa liberdade de escolha. Então, imagina se eu não tivesse isso. Eu não poderia ter Eu acho saído. que até uma vez ele falou isso, né? Que o prisão. dinheiro dava a possibilidade, eu não sei se num evento, num encontro que a gente... O dinheiro dá mais ou menos possibilidades. Depende do que você faz com ele. Então, e aí aconteceu isso. Aí eu tirei os meus 40 dias de férias lá. E aí, quando eu retornei, eu falei, bom, agora eu vou sentar aqui na cadeira e vou ver o que eu vou fazer. Aí, será que é finança? Será que não é? E a gente entra naquela crise existencial total. Será que eu vou sair daqui, trabalhar com arquitetura? Sei lá, não sei, né? A gente já vendendo picolé na praia, sei lá. Abrir uma pet shop. Isso, vou vender umas miçangas na praia. Não sei, cara, o que eu vou fazer. E daí eu falei, não, é isso, era financeira, tá certinho, né? Eu só não estava fazendo aquilo que fazia sentido. De uma forma feliz. Não tinha mais valor, não tinha mais propósito naquilo. Então, esse foi um dos maiores perrengues. Daí eu passei muita dificuldade nessa questão de networking, né? Por não ter tomado esse cuidado de ir trabalhando a minha carreira antes disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha reserva aí foi o lado positivo, que aí eu consegui, né? Passar por esse processo. Então, eu costumo dizer, se eu não tivesse isso, a minha empresa teria durado 1 mês, 2 meses, né? Então, os primeiros 6 meses ali foram bem complicados, o faturamento não pagou. O que é bem normal. O que é normal. Bem normal. Porque o povo também acha que, beleza, abrir agora, Isso. vai bombar. Vai bombar. Salário. E esse foi, olha só, é o detalhe também, né? Que uma coisa é aquilo que a gente projeta. Então, eu sou da área financeira, eu sei fazer projeção financeira. Eu fui lá, fiz uma projeção. aceita tudo, né? Beleza. Coisa linda aquela projeção. Gente, os primeiros 6 meses foi totalmente assim, ó, fora da minha projeção. E aí eu falei, nossa, ainda bem que tenho essa segurança financeira que me permite aí ter cabeça, né, pra manter. Eu acho que até o emocional, momento. né? Porque a gente sem dinheiro, a gente fica doida. Exato. Com certeza. Acho que esse foi o perrengue, o meu case aí. Pra quem tá pensando em fazer isso, aproveite o CLT, faça com um pouco mais de tranquilidade, comece a reserva. Se não tem, mesmo que tá tudo bem, eu amo o seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Então, querer mudar as coisas de uma hora pra outra, sem ter dinheiro, fica um pouco mais complicado. Então, acho que esse é Ana. Perfeito. Então, tô lembrando aqui que são tantos, né? Qual? Seleciona qual um, você valeu. Aí a gente mesmo? compartilha. Pode ser. Tá. É um bem forte, assim. Cara, Vai, eu confio em ti. O que tu for, eu vou contigo. Então tá, que eu vou... Então tá. Ai, meu Deus. Que rufem os tambores. Bom,
A nossa empresa começou com 3 sócias, né? E acho que foi o nosso maior perrengue até hoje, que nos deixou adoecidas mesmo, que foi a briga societária, assim, né? A saída da Karen, uma das sócias que fundou a empresa junto com a gente. E eu trouxe esse assunto porque eu já tô, desde que a gente tá aqui conversando, que eu tô ali olhando pra lei e pensando assim, como é bom ter sócia. Mas a gente vê muitas pessoas trazendo a sociedade como uma dificuldade, né? E a gente passou por esse perrengue porque a gente demorou ali 6 meses para poder tomar uma atitude de dizer o que cada uma estava pensando. Sim. Já não estava confortável para as 3, mas ninguém tomava coragem Isso. E aí foi, assim, um perrengue gigantesco. Porque, assim, daí eu criei um outro negócio no meio do caminho. Não sei se você lembra do outro negócio que eu criei. Que eu não vou falar aqui, mas, assim, teve um outro negócio no meio do caminho. E isso gerou uma rivalidade. Uma rivalidade para dentro da própria empresa. E daí eu quase saí da Socorro. Enfim, foi um perrengue bem perrengado. Porque daí eu acho que daí entra o nosso emocional também. Quase saiu. A fundadora quase saiu. Meu Deus, isso foi o maior não perrengue. Não foi? Acho que foi o maior perrengue até hoje, né? E a gente amadureceu muito, porque no começo do negócio, o que nós tínhamos e o que todo mundo tem? Medo do embate. Medo de olhar e dar um feedback. E esse medo de dar um feedback que não ia ser nada de grave, é só sentar e dizer, olha, Ana... São as conversas difíceis. Isso não tá legal nessa parte. Esse medo causou muitas coisas ruins. E aí, depois disso, né, Ana, a gente fala, não, ó, é simples. Gente, se é mais fácil, né? Assim, a gente na verdade, isso. Vocês entenderam que era obrigada a falar. Alguma coisa comigo? Isso. Não é contigo, é na minha casa. Tô sentindo que não sei... E fluiu. Depois disso, mas foi muito ruim. Eu vou falar pra vocês que eu tenho um certo problema com sociedade. A última sociedade que eu tinha não foi muito boa. Mas é bem desafiador, É desafiador. Gente, vou dar um spoiler então pra vocês. Né? Estou num processo de... Mas tu já achou? Já achei. Porque na última vez que a gente conversou, aqueles dias atrás, ela falou, eu acho que eu vou ter uma sócia. Eu falei, ai, meu Deus. Uma dica, né? Boa, isso tu é não legal. pode pegar nunca peguem um sócio, meu Deus, eu preciso de dinheiro, né? Por exemplo, tô precisando de 100 mil. Vem aqui. Vai ser meu sócio. Depois de um ano, tu não vai mais precisar de 100 mil. E tu vai ter aquela pessoa. E aí tu vai ver, não tem nada a ver comigo. Essa pessoa... Nossa, eu atendo empresas que eu ouço... Ai, meu sócio fica no caixa sentado o dia inteiro. E quer receber o mesmo salário do que eu. E eu tô cuidando das compras, do marketing, do comercial, recolhendo as coisas da mesa, tudo. E agora? Então, tem que ser alguém que, vamos junto, tem o mesmo propósito? Estamos olhando para lá, estamos olhando para lá. Ok, de dinheiro estamos iguais, temos a mesma capacidade intelectual, porque não adianta pegar também alguém que tá lá atrás, puxando, né? Tu vai puxar uma pessoa, vai ficar toda, pesado. né? E aí sim, caso contrário, tu vai atrasar o desenvolvimento do teu negócio, porque nós atrasamos o nosso desenvolvimento da sua conta. Porque daqui a pouco ninguém mais estava segurando. Sim, ninguém mais abandonou, quer, né? Cada um assim, beleza, se ela não lá. faz, eu também não faço. Exatamente. Nós estamos nós duas só trabalhando. E aí as 3, ó. E aí isso atrasou. Eu acho que entender também qual é o papel de cada uma dentro desse processo. Tipo, isso é importantíssimo. E entender se os perfis não são diferentes ou se eles são iguais. Porque, às vezes, iguais, eles ocupam o mesmo cargo. E daí que dá esses embates, e daí tu não consegue administrar. Sempre vai ter alguém que é mais maleável, que vai ceder mais. Só que, dependendo do tanto que tu cede, tu tá tão esgotada que tu não consegue mais pensar. É unir pra somar, e não pra dividir. Então, a gente conversa muito sobre isso, assim. A sociedade, quando a gente vê que tá indo pra um caminho que a gente não tá mais somando, que tá cada um puxando a corda pra um lado, a gente chega e fala, olha, nós temos a sociedade pra ir pro mais. Porque se for pra eu dividir o resultado que eu faria sozinha com você, eu faço sozinha.
E a gente hoje tem essa conversa de forma muito madura. A gente aprendeu uma frase que a gente sempre traz para as nossas reuniões de sócias, né? Isso é muito importante, você ter rotina da gestão e cumprir essa rotina. Então, toda segunda-feira a gente tem nossa reunião de sócias com pauta organizada. E a gente pergunta assim, o que o teu negócio precisa? Então, a gente fala assim, o que o É da Sua Conta precisa? Não é sobre a Ana e a Letícia, é sobre o É da Sua Conta, que está acima de nós. Então, o É da Sua Conta precisa que a Letícia esteja lá num compromisso, num dia que seria o dia dela estar com o filho dela, a Letícia vai dar o jeito dela. Porque é sobre o É da Sua Conta, não é que a Ana, entende? A Ana precisa estar lá no momento que ela tinha um compromisso com a filha, a mesma coisa. Só que isso a gente aprendeu no caminho. E qual foi a sorte? Que a gente aprendeu sem precisar rachar e sair da empresa. Porque aí a gente está crescendo juntas e verdadeiramente indo para o mais. Então, hoje, quando eu vejo a Letícia comigo na empresa, é muito claro para mim por que estamos juntas, né? E uma das coisas é que eu nunca tive um comportamento com dinheiro, eu sou uma pessoa impulsiva. Então, eu preciso de alguém me segurando. Então, na empresa, eu sou a louca que quer fazer tudo, sabe? Tudo dá pra fazer. A gente vai e dá pra fazer. O comercial, o Mar, vamos, vai dar, tem dinheiro na conta. E ela, não, peraí, tem que fazer o nosso fundo de reserva primeiro, Então, eu sei que, assim, a empresa tá crescendo de forma sustentável porque ela tem a mão de ferro. Eu não tenho. Sim. Só que, por outro lado, a gente tá expandindo para tão longe, porque enquanto ela tá segurando a onda, eu já tô lá em 2025. Então, quando a gente chegar em 2025, a gente já tem contrato, a coisa já aconteceu, porque eu sou mais acelerada nesse acho que esse sentido, equilíbrio entendeu? é bacana, né? Porque dá um... Não. Perfeita, rica, milionária. Deixa eu contar, a maior prova de que eu e a Ana... a maior prova de que eu e a Ana... A gente teria que estar juntas e a gente tem algo muito forte, é que um dia nós fomos andar de barco juntas. E o barco, o cara nos colocou num mar de ondas gigantes. Eu, meu namorado na época, meu filho, a Ana, o marido da Ana e a filha dela. E eu acreditava, e nós todos, que aquele barco iria virar. Aquela lancha, nós tinha certeza, tá? O meu namorado só dizia, te amo. Eu pensei, é agora. Sabe o que eu disse pra Ana no meio de tudo isso? Nós não podemos morrer juntas, porque nós temos um propósito. Mas ela gritava em alto mar. Mas tu sabe. Ela não falou, ela gritou. Sabe que uma vez Nós eu vi uma entrevista. Eu pensei, como é que as duas que têm o mesmo propósito de Eu transformar... não posso morrer junto com a minha sócia. Não vai sobrar ninguém. Mas tu sabe que uma vez eu vi uma entrevista Ai, que horror, do William Bonner e da Fátima Bernardes, que eles não viajam juntos? É Cada um mesmo? viaja num avião diferente, porque se algum avião cair, alguém fica pra cuidar da família. Claro, hoje eu acho que já não mais, porque já não sou mais casada, cada um faz da sua vida, né? E às vezes, mas na época que eles eram casados e tinham os filhos pequenos, eles viajavam cada um num avião Se for separado. parar pra pensar, Né? E a gente Ana vai tudo Paula, junto. A gente vai tudo de perrengue. carreata. Vamos tudo junto. A gente põe a família toda e vai na fé. É isso aí mesmo. Ó, agora aqui no nosso programa a gente tem o momento do pitch. O que é o momento do pitch? São empresas que a gente vai indicar para que você tenha mais credibilidade, porque são empresas que a gente confia aqui dentro do movimento. A primeira empresa que a gente tem nada mais é claro, além das meninas do É da Sua Conta, a Blue Box, que é a empresa da Angelita, que é o BPO financeiro, onde você vai organizar toda essa parte financeira, planejamento, planilhas, deixa isso tudo com ela, que ela faz perfeitamente e você vai cuidar do teu negócio de uma forma mais concreta. E a gente também tem uma outra parceira nossa aqui, que é a Baron, que também é BPO financeiro, que também é parceira, que eu sei, da Angelita. Elas aí trocam bastante figurinhas. Então, aqui dentro do movimento, a gente não tem concorrência. Dois produtos que são... duas empresas que é o mesmo produto e elas trocam em informações, e duas empresas que você tem a credibilidade do movimento Omo e você pode aí contratar. A gente já tá indo mais pro nosso final. É louco, né? Nós já estamos 40 minutos aqui. Passa rapidinho. E passa muito rápido. E a gente tem a DR da empresária.
A DR da empresária Tudo nada mais top, é. Tá, nem sei o que é. Vamos. Eu só vim. Ok. Só falaram, você pode, Só eu me mandaram posso. a localização. Isso é bom, porque significa que eu sou uma pessoa de credibilidade. Com E que eu não ia certeza. colocar Ellen, vocês numa furada, né? Mas a DR nada mais é do que, sabe, quando tinha a Marília Gabriela lá, o bate-bola? Então, eu tenho algumas perguntas e vocês dizem o que vem na cabeça de vocês. Tá. Um dia sem rede social. Angústia. Ansiedade. A Angelina é de Tranquilo. boa. A Angelina é de boa. Sabe que eu fico pensando também como a gente se envolve, né? Nisso, e parece que a gente tem que estar ali. Hoje também eu tava lá o tempo todo na sala e a gente tava na parte de gestão, de negócio que eu tô fazendo. E era 4 e pouco. Eu falei, meu Deus, eu não fiz um stories? Eu nem dei bom dia hoje. Eu falei, parece que... Eu só penso em rede social por causa da empresa. Se fosse por mim mesma, eu podia ficar tranquilamente. Sei que não ia fazer Eu tô diferença. viciada. É. Normal. Mas, agora eu tô viciada. pegando... Fica, tô né? A gente já jeito. fica ali no processo. Ganhei 100 mil. Faço o quê? Invisto. Invisto, hoje com eu certeza, investiria. na VR, que é a nossa parceira. É. Ah, eu Tá conheci pagando eles, bem, eu bem. conheci eles aqui, o escritório aqui de... Ah, no Terra Firme? Sim, que legal. aham, fui ali. É os que estão pagando melhor. Botaria meu dinheiro todo lá, o que rende por mês, tiraria como também. dividendo pra Ô, cá. velho, merchan aqui, hein? Vamos investir nesse programa, né? Alô, marido. É, né? Aí eu vi bem chique ela andando de helicóptero essa semana. É assim. Né? Que coisa rica, né? Você cola Falava- na gente quando for investir. É isso aí. Organizem as finanças e vem investir, gente. Se fosse investir em um negócio novo, o que investiriam? Meu Deus. Um negócio novo. Eu acredito que eu investiria em alguma coisa relacionada à tecnologia. Uhum. Eu investiria em alguma solução para idosos. Oh, boa. Boa, Ana Paula, sabe por quê? Porque o meu sonho era ter um asilo quando eu era pequena. Então, já ia te chamar pra sócia. Já me chama. Não, então eu acho que vocês têm que começar eu a era recrutar as pequena. enfermeiras, os cuidadores. Exato. Economia não sei. prateada, Não. né? Falaram lá no É, Menor. né? Da No CBR. Inovação. Inclusive, eu gravei um vídeo, tá pra postar o vídeo falando sobre É isso. mesmo. Então, até ela falou assim, eu vou lá que eu quero ver a economia prateada. Eu falei, economia prateada? Tipo eu, assim? O que Não. que é? Já Quase tô isso. preparada. Quase isso. Que é justamente atender, né? Tem uma tendência, porque a gente tá, a nossa população tá envelhecendo, Isso. então tá abrindo um novo mercado, que é justamente para esse público 50 a mais, né? Uhum. Então, como os nossos serviços, isso até é algo interessante pra gente pensar no contexto geral, né? Como os nossos serviços atendem esse público. É. que vai Eu ser. fechei, eu dei uma consultoria para quatro terapeutas que têm mais de 60 anos. Olha Eles vão só. participar de um evento amanhã. Bacana. E daí eu fiz toda a comunicação, toda a parte do evento, flyer, folders, tudo que eles precisavam. E amanhã vou dar uma assessoria lá na hora da palestra. Mas E é nós legal. temos, hoje a gente atende na assessoria, a gente atende uma senhora de 84 anos, uma de 79, uma de 64 anos. Meu Deus. Então a gente Eu acho tem... que antigamente não se... Antigamente, ela tem 40, já era adoro velha, elas. né? É. Agora a gente já tem quase uns 40. 84. É. Aí pensa, não cuida do dinheiro agora, você vai chegar nos 84. Exatamente. Aham. Como vai estar nos 84? Essa Exatamente. senhora está bem, né, Ana? Ela tem. Ela tá bem, mas ela quer... ela falou assim, Ana, eu sei que eu posso morrer amanhã, mas eu quero viver bem o resto Um da minha tempo. vida. Eu pensava isso com 18. Olha que legal. Eu pensava isso com 18. Tanto que quando... eu não sou muito de guardar mesmo. Não sou. Eu de um tempo pra cá que eu comecei a mudar a minha mentalidade. Mas eu era mais nova e eu decidi... Eu tinha terminado um relacionamento e eu decidi que eu ia conhecer todas as capitais do Brasil. E eu fiz até o Maranhão, né? É o que eu conheço. Ali o norte eu não quis conhecer. E daí era muito louco. Hoje eu fico pensando de como eu era sem maturidade mesmo. Porque eu viajava, né? Toda semana eu ficava olhando lá a passagem, viajava. Eu tinha uma flexibilidade também no trabalho que eu tinha. E as minhas amigas diziam, ai, como tu viaja, né? Eu falei, ai, Guri, é fácil. Ai, mas é muito fácil. Ai, mas é barato. Mas claro, eu não pagava uma conta dentro de casa. Eu não pagava uma água, luz. Agora que eu já pago água, luz, telefone e aluguel. Aí a gente já pensa, opa, não dá pra viajar mais tanto Exato. assim. Mas Então, você sabe que, assim, não tem problema nenhum a tua vida estar acontecendo. sim. Desde que você preserve duas pontas que são inegociáveis. Uma é a reserva de paz.
E outra é o seu futuro com dignidade. É verdade. Isso é inegociável. O que você vai fazer no meio do caminho, faz o que quiser, de verdade, assim. O curto prazo, ele é para acontecer. Mas o problema é que a gente usa 100% para viver no curto prazo. Esse é o ponto. Então, como seria a sua vida, as suas novas escolhas? É só sobre fazer novas escolhas. Se você vivesse com 80% do que você recebe. Só isso. Você vai viajar, você vai comprar carro, você vai queimar na Praça 15. Você vai sair pra comer. É que eu adoro gastar meu dinheiro com comida. Eu também. Conta o seu porquê e tá tudo certo. Porque não tem, né? A gente é mais feliz, a gente é mais tranquilo. Exatamente. Aí entra a questão dos valores, né? Porque cada pessoa, eu sempre costumo dizer, não tem certo e tem errado. Tem aquilo que faz sentido pra cada um, né? Pra algum vai ser ir lá e ir num bom restaurante, pra outro vai ser viajar, pra outro vai ser comprar um sapato. Né? Isso, e assim por diante. Um é o ser, outro é o ter. Por isso que é bom hoje nós identificarmos verdadeiramente o que faz sentido para mim. Porque o sistema nos molda. Sim. Então, nos molda o tempo inteiro. Compre carro, tem a casa. Quanto roupa, quanto carro, Então, a gente é moldada e daqui a pouco... será que eu gosto mesmo de roupa? Ou era comida? Sim. Ou era viajar pra praia, ou eu quero e assim, eu acho que isso também, o dinheiro e as coisas, ela faz você se sentir pertencente a algo. Então, às vezes, o ambiente onde você está andando está te levando a ter uma soberba que não é o teu natural. Ou eu preciso ter aquilo pra ser aceito por aquele grupo, tá? Mas será que aquilo vai te levar pra algum lugar ou não? É só vai gastar o teu dinheiro, ou eles têm um padrão de vida que não é o que você tem, e daí você tá indo pra um outro caminho. Exato. Entender isso também. Qual é a tua turma, né? Qual é a tua turma? Bem isso mesmo, bem lembrado. E se hoje vocês fossem dar um conselho, beleza, estamos lá com as finanças tudo escangalhada, as mulheres, né, tô lá, não sei como começar. Se eu precisasse hoje começar, qual o conselho que você daria para aquela empreendedora, empresária que tá lá do outro lado, que não olha para os seus números ainda ou para o seu dinheiro? Se ela tivesse que começar por um caminho, que conselho ela começa? Coragem. Primeira coisa, a base de tudo é coragem. Vai com medo mesmo. Porque tem muitas vezes que a gente olha para o nosso negócio e pensa, nossa, isso daqui não vai dar certo, desanima, tá cansada. Na verdade, é só olhar para os números, contratar alguma profissional competente, não tô falando de nós, pode ser a que você quiser, mas chama. Assim como a gente chama um nutricionista, um personal, para acompanhar no nosso desenvolvimento do corpo, da alimentação, chama uma profissional das finanças, organiza a casa, porque é metodologia. Então, para ter lucro, não vai acontecer um milagre, não precisa se esforçar que nem louca, trabalhar 80 horas por dia. Não, é método. Na hora que tu coloca dentro do método, aparece o lucro. Assim eu acho importantíssimo o que tu falou, mas eu acho que antes ela também teria que ter um controle disso. Tipo, um controle de vendas. Ah, não tenho dinheiro para pagar um sistema. Cara, pega um caderno e anota tudo que tu vendeu durante um mês, uma semana, para você olhar para isso. Porque muitas vezes a gente não tem controle do que a gente vende. A gente só entrou, pagou. Você não sabe quanto você produziu naquele mês. E você também não coloca uma meta para quanto você quer produzir no próximo mês. Então, isso acontecia muito comigo. Eu não olhava os números ali e eu falei assim, não, esse mês eu vou anotar tudo que entrar. Não, nem contabilizei o que saiu. Eu só pra mim saber o quanto. Exato. E eu falei, cara, eu não faturo isso. Boa. Porque cadê o dinheiro? Eu não faturo isso. Daí eu falei, não, gente, eu tô faturando isso e opa. Cadê o dinheiro? Onde é que tá o dinheiro? Aonde daí? É bem isso. Essa é a pergunta que mais aparece. Para onde foi o dinheiro? Para onde foi? Daí, ok, eu identifiquei isso primeiro. Daí eu falei, não, agora eu vou identificar qual o ralo que tá indo. Porque pra algum ralo tá indo. Ainda não é o meu ideal, mas beleza. Ah, tá, mas aqui eu sou obrigada a pagar minhas contas, sou obrigada a sobreviver, eu vou em muito evento. Daí eu comecei a pensar, opa, eu tô indo em muito evento que não está me trazendo resultado. Mas eu achava que eu tinha que estar em todos pra ser vista, porque, né, dentro do meu negócio e tal. E agora eu comecei a selecionar. Quais eu vou, o que eu faço, o que eu não faço. Ainda não é o ideal, ainda temos uns ralos ali, ainda temos uns gargalos. Mas eu falei, cara, agora eu já sei quanto eu tô produzindo e quanto eu preciso a mais produzir. E eu não colocava meta de venda.
O que vender é que vendeu. E aí porque não chega em lugar nenhum. Porque daí sem eu não meta. precisava daquilo para viver. A partir do momento que eu precisei daquilo para viver, que eu acredito que muitas empreendedoras aí precisam disso para sobreviver, e o negócio sobreviver, precisa ter uma meta. E dessa Precisa forma ter tu uma tá meta. fazendo uma gestão estratégica, né? Que na verdade, Sim. assim, enquanto tu não consegue medir aquilo que tu tá fazendo, qualquer coisa serve, porque tu não tá gerenciando o que é bom, o que é ruim. Depende, como é que você vê se eu tô faturando demais, se eu tinha que ter mais lucro, se eu tinha que ter menos. Por exemplo, a gente tem o planner, né? Que todo começo de ano, final de ano, ali a gente vende e tal. Eu falei pras meninas essa semana, eu não sei se eu vou fazer o ano que vem. Ah, mas por quê? Porque esse planner, ele nunca me deu lucro. Ele era pra visibilidade, ele era pra marketing. Então, ele tava no meu radar de marketing. Ele teve esse propósito? Não, ele não cumpriu esse propósito. Ele nem teve lucro, eu nem tive lucro e nem tive... Então, não sei se vale a pena eu jogar minha energia ali. Tem as meninas, mas é o que conecta, quem sabe tu não tá divulgando pouco. Pode ser? Eu divulgo muito pouco o planner, porque eu faço pouca quantidade mesmo, né? Mas é pensar nisso. É pensar, opa, esse produto aqui não dá certo, isso aqui dá certo, e assim a gente vai indo. Mas foi só depois que eu... olhei, ai meu Deus, obrigada. Tu visualizou. Suelen, Mas foi isso tem- melhor ou pior olhar? Olha, é melhor porque tu começa a ver. É melhor. Mas é O bicho ruim fica porque menor. agora porque é ruim em alguns sentidos porque agora eu me cobro. Não, peraí, olha o gargalo, olha isso. E às vezes eu preciso investir em algumas situações, em algumas que eu digo, será? Eu fiquei um pouco mais medrosa. E eu sou mais impulsiva, assim. Eu vou, faço, mas depois é eu tão resolvo. bom quando uma impulsiva, olha, aí ela segura o que ela precisa segurar. Mas às senão vezes não eu tem- ainda vou, vamos e depois a gente Mas vê o sabe o que que eu vai fazer. vejo, assim, que falta muito, e talvez esse seja o primeiro passo, organizar o tempo. Também. Criar Boa uma também. rotina Isso também de foi. gestão. Porque a gente tem que entender que independente se você tem funcionários, se você não tem funcionário, você tem um negócio. E um negócio, ele tem recursos que precisam ser gerenciados. Perfeito. Então, em que momento você faz a gestão? Porque a gente sai por aí vendendo, só se preocupando em vender. E esquece que se eu tô vendendo com preço errado, se eu tô vendendo para o cliente errado, se eu tô vendendo Perfeito. do jeito errado, se eu tô vendendo o produto errado, não vai adiantar nada, eu só vou ficar exausta. Então, onde na sua rotina vai existir a tua reunião com você mesma? Então, é a reunião com a Ana comercial, é a reunião com a Ana financeira, é a reunião com a Ana do marketing, é a reunião... E quando que vai ser? É segunda-feira das 10 ao meio-dia? É terça-feira das 11 às 15? E colocar na agenda e cumprir essa gestão. E durante esse horário, entra no YouTube, pega vídeos, se você não tem recurso para contratar alguém. Baixa uma planilha Baixa uma gratuita. planilha gratuita. Enfim, mas assim, Se estrutura tenha para depois uma contratar e rotina. crescer. Porque a rotina é que vai te trazer sucesso e liberdade. Assim, até a Lei tem uma frase que eu gosto muito. Ninguém cresce na bagunça. Então, enquanto eu tô na bagunça, achando que eu vou lá, né? Por exemplo, loja, eu compro estoque, vendo estoque, tá feito o meu negócio. Não. Você precisa se desenvolver. E aí, para isso, eu preciso de rotina. Verdade. Então, eu começaria por aí. Eu acho que eu voltaria até um passo. Acho que a gente tá fazendo uma sequência daqui pra cá. Porque eu voltaria um pouquinho antes, que eu acho que é a questão da pessoa realmente se comprometer com isso. Verdade. Porque Disciplina. tem disciplina e tem muita gente que chega pra mim, às vezes com alguma dor financeira, só que ela não está realmente disposta e comprometida com resolver aquele problema financeiro. Então, acho que é importante a organização. Boa. É importante ter um profissional, pessoas que te ajudem e buscar ajuda realmente. Mas é importante que a pessoa decida fazer e esteja comprometida com aquilo. Entendendo que não vai ser docinho, tá, gente? Não vai ser gostosinho. Vai dar trabalho, você vai muitas vezes ter que redefinir teu orçamento, seja da empresa, seja teu orçamento pessoal. E você tem que pagar o preço. Então, acho que essa ação, com essa consciência de que às vezes talvez vai ser um pouco difícil no começo, mas aquilo vai te dar um benefício futuro. Nossa, e um baita benefício. Exatamente. Então, acho que começa daí, né? Então, primeiro esteja disposto. Quero mudar, quero fazer o meu negócio crescer, quero mudar minha vida financeira. E depois aí busque profissionais, se organize financeiramente, né? Tem um mínimo de controle. Hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas, gratuitas inclusive, né? Sim. Acesso à informação. Então, a Su falou lá no começo, né? Como a gente tem discutido
muito mais hoje sobre dinheiro. O dinheiro está deixando de ser um tabu, eu acredito. A gente tem discutido mais sobre isso. Então, as coisas estão mais fáceis, mas ainda precisa que a pessoa tenha essa ação realmente. Não é fácil, né? Empreender não é fácil, falar de dinheiro não é fácil, mas eu acho que a partir do momento que você se compromete a fazer aquilo dar certo, ele precisa dar certo. E às vezes ele precisa dar certo no tempo que ele precisa dar certo. Que a gente falou, eu precisei fechar. E ok, né? A gente às vezes pensa muito mais no ego do que no negócio mesmo em si, né? E no dinheiro, no que a gente investe. E o quanto eu tô disposta a fazer aquilo acontecer. Então eu acho que é justamente isso mesmo. O dinheiro, ele tá aqui pra ser usado. Uma vez, eu fiz uma constelação uma vez e a Jana falou assim pra mim, dinheiro precisa ter destino, propósito. Senão, tu não consegue direcionar as tuas informações. E é isso mesmo. Tu olhar e dizer, não, eu tô trabalhando tantas horas porque eu quero adquirir isso, eu quero fazer isso, eu quero crescer tanto, quero guardar tanto, quero fazer isso dentro da minha vida, do meu negócio. A gente tá falando aqui muito de negócio, porque é o que move os nossos dia a dia, mas isso tu pode colocar na tua vida mesmo, né? O que você quer investir, o que você quer colocar. Antigamente nem se falava de investimento. Hoje em dia, qualquer banco aí, digital, tu deixa um dinheirinho lá na conta e já tá rendendo. Pra fazer tu ter o gostinho, porque ele quer que tu bote teu dinheiro lá. Exato. Né? Então, é justamente isso. Meninas, a gente tá encerrando, porque o papo foi tão bom, a gente tá falando tanto de dinheiro, tirando esse peso, né, do que é os negócios. Eu queria agradecer muito. A gente poderia ficar, acho que aqui umas 2 horas, né? É verdade. Vamos gravar outro, a gente troca a roupa aqui. Então, a gente E o Everaldo vai gostar muito, né, Everaldo? Faz um parte 2 aqui. A gente vai fazer, mas a gente vai marcar aí outros temas. Na próxima semana, a gente já tem o nosso tema definido, que é energia masculina e energia feminina, que eu acho que a gente tá vindo aí numa crescente, né? Porque o dinheiro também fala sobre isso, né? Sobre a gente colocar a nossa energia, sobre o quanto as nossas emoções interferem aí no nosso dia a dia, no nosso negócio. E eu espero você na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas, com mais 3 mulheres aí incríveis. E eu agradeço todas elas hoje, essa noite. Se você tá vendo esse episódio no replay, segue a gente lá nas redes sociais, segue Rádio Estação Floripa, Movimento Oma, é da sua conta Blue Box, que tem daí uma informação infinita. E aqui na rádio também tem uma programação incrível pra você. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Su.